Olá, minha amiga, seja bem-vinda ao nosso 10º dia do nosso desafio de 21 dias Transforme Sua Maternidade. Que bom ter você aqui comigo, que bom que você está acompanhando e se dedicando. Nós juntas conseguimos ir em frente, conseguimos nos apoiar e vamos descobrindo aquilo que precisa ser melhorado na nossa maternidade. Eu quero iniciar esse vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Existe algo que você tem consciência de que se você fizesse todos os dias, ou na maior parte dos dias, algum hábito, alguma atitude, que se você fizesse todos os dias, ia transformar a sua maternidade, a sua relação com o seu filho? Qual seria essa situação que se você fizesse e se dedicasse para ela todos os dias, isso transformaria a sua relação com o seu filho? Eu pergunto porque hoje nós vamos falar sobre isso, sobre priorizar o que é mais importante. Fazer primeiro o que é mais importante. Muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, da nossa rotina, de estar sobrecarregada, cheia de tarefas, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou mulher, e no meio desse monte de coisas para fazer, nós acabamos nos perdendo e sem querer, sem a menor intenção de magoar nossos filhos, sem a menor intenção de errar na educação dos nossos filhos, acabamos deixando de lado algumas coisas que são importantes simplesmente porque elas não são urgentes. Eu trouxe um conceito para nós vermos hoje que eu tirei desse livro aqui, ó. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tem mais de 25 milhões de exemplares vendidos. O autor é Stephen Covey. É um livro maravilhoso. Ele fala sobre hábitos de sucesso na vida das pessoas que querem melhorar sua performance. E é claro, nós, enquanto mães, também desejamos melhorar o nosso rendimento no nosso dia a dia. E no capítulo que ele fala, primeiro o mais importante, ele traz uma matriz de gerenciamento de tempo. Até para ficar mais claro, eu vou mostrar para você essa matriz e depois nós vamos fazer a nossa matriz da maternidade. É mais ou menos isso aqui, ó. Ele explica aqui para nós esses 4 quadrantes, ó, 1, 2, 3 e 4. Nós temos aqui tarefas que são importantes, na primeira linha, e temos tarefas que são não importantes, na segunda linha. E na primeira coluna temos tarefas urgentes, e na segunda linha, tarefas que não são urgentes. Então, a primeira que nós vamos falar são as tarefas importantes e urgentes. Por que urgentes? São tarefas que nos tiram do que nós estamos fazendo, então quando elas acontecem, elas têm prioridade sobre tudo o resto. Nós precisamos parar o que estamos fazendo para dar atenção para elas. E elas são tarefas importantes porque elas têm a ver com a nossa missão de vida, com o nosso desejo de ser mãe, de educar bem nossos filhos. Então, quando elas acontecem, nós acabamos tendo que deixar outras coisas. São os incêndios que nós apagamos, né? Até comentei antes. Eu fiz algumas anotações aqui, claro que são só exemplos. Você vai encaixar isso para sua rotina do dia a dia. Mas umas possibilidades de tarefas urgentes e importantes seriam essas aqui, ó. Por exemplo, corrigir o mau comportamento de um filho. Quando o filho teve alguma atitude errada, nós precisamos deixar o que fazer para corrigir. Cuidar de um filho que esteja doente. Lidar com alguma crise de choro ou de rebeldia de um filho. Ou então repreender um filho por notas baixas, né? Por exemplo, um filho que de repente não estudou o que deveria. Chega o boletim, então nós paramos o que estamos fazendo. Vamos lá, dedicar um tempo para conversar, para falar, para aconselhar e tudo mais, né? Então, essas tarefas aqui são as nossas tarefas do quadrante 1, certo? Então, vou colar aqui para a gente ir construindo a nossa matriz. Não sei se você vai conseguir ver certinho, então eu vou virar um pouquinho mais aqui. Então, do quadrante 1, essas aqui são as que são importantes e são urgentes. Aí, eu vou passar para as tarefas que são urgentes, mas que não são importantes. Então, aquelas assim que elas precisam ser feitas, alguém tem que fazer isso, mas não necessariamente, não é que elas não tenham importância, mas é que talvez pudessem até ser delegadas para uma outra pessoa fazer. Então, elas não têm a ver exatamente com a nossa missão de mães no sentido maior, amplo da coisa. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos também, que seriam aqui. Levar os filhos para a escola ou para os compromissos, aula de balé, de natação, etc, etc.
manter a casa organizada, manter um mínimo adequado, né, para que a gente possa conviver, servir as refeições, preparar as refeições, limpar a bagunça que isso faz, atender ao telefone, é uma tarefa que é urgente, porque a pessoa acaba te exigindo naquele momento fazer isso, você tem que parar o que está fazendo, mas muitas vezes não é importante, e responder mensagens. Então, entra aqui mensagens de WhatsApp, mensagens de texto, mensagens, enfim. Então, muitas vezes as pessoas exigem que isso seja feito naquela hora, então você tem que parar o que está fazendo para se dedicar para essa atividade. Então, aqui é o nosso segundo quadrante da nossa tabelinha, da nossa matriz. Então, aqui nós temos atividades que são importantes e são urgentes. Aqui temos atividades que são não importantes, mas são urgentes. Aí eu vou pular direto para o nosso quarto quadrante, que é aqui, que são as tarefas que não são nenhum nem outro. Elas não são importantes e não são urgentes. Talvez você se pergunte, ué, então, mas por que tem essas tarefas? Porque são aqueles momentos de distração, tá? Você já vai entender. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Redes sociais, quando nós estamos lá navegando no YouTube, no Face, no Insta, etc, etc. Quando nós paramos para assistir um seriado, quando nós paramos para ver uma novela na televisão, ou quando resolve dormir até tarde, ou então amizades que nós sabemos que são improdutivas, que não nos ajudam, que não acrescentam em nada, né? Quem nunca teve uma amizade que não contribuísse em nada na sua vida? Então, essas são as tarefas que não são importantes e não são urgentes. Vou colar aqui para nós. E aí, por último, vem aquelas tarefas que deveriam ser o foco da nossa vida. Por quê? Elas são importantes, mas como não são urgentes, muitas vezes nós deixamos para depois. Então, pessoas que se concentram nessas atividades aqui, mães que se concentram nessas atividades aqui, talvez gastem 60% do tempo apagando incêndios, e aí mais 10% do tempo resolvendo as coisinhas do dia a dia e mais 20% do tempo dedicando para as coisas que não são nem importantes e nem urgentes, acabam sentindo-se, como é a palavra correta para isso? Sobrecarregadas, estressadas, frustradas, desanimadas, com a sensação de que fazem e não estão fazendo o que deveria ser feito. Sabe por que isso acontece? Porque nós deixamos de lado aquilo que é realmente importante. Lembra da pergunta que eu te fiz no começo do vídeo? O que era a atitude que você poderia fazer, que se fosse feita todos os dias transformaria, teria um impacto positivo na educação dos seus filhos, mas que por causa da correria, por causa disso aqui, você não tem conseguido fazer? Essa sua resposta, você poderia colar a sua resposta aqui. Eu coloquei algumas coisas que fazem sentido para mim. Então, coisas que para mim são importantes e que eu preciso agir, procurar essas oportunidades para poder priorizar. E são essas aqui as tarefas que eu vou te mostrar que são as mais importantes para quem deseja ter sucesso na sua vida enquanto mãe, enquanto mulher. E talvez você possa acrescentar, depois você pode mandar para mim uma mensagem, você pode me dar um feedback aí de qual foi a tarefa que você falou lá no início do vídeo, o que é que está precisando ser feito e que por causa desse monte de outros afazeres aqui você não tem conseguido fazer. Então, você poderia acrescentar aqui na sua lista. Eu coloquei aqui tempo de qualidade. Nós falamos sobre isso no vídeo de ontem, então não vou nem me demorar muito aqui. Então, dedicar um tempo de qualidade, de atenção completa para o seu filho. Ouvir o seu filho, ouvir o que ele tem para te dizer, conversar, escutar o que ele tem para dizer com paciência. Estar presente, estar ao lado dele, gastando tempo, investindo tempo. Gastar tempo com a sua criança, estar ali dedicada, inteira, sem outras preocupações. Ler sobre maternidade. Você já tem visto quantas indicações de livro eu já fiz aqui? Lógico, esses livros não são específicos de maternidade, mas tem muito livro bom só sobre o assunto. Quando você se propõe a trabalhar numa profissão nova, quanto empenho é preciso para aprender? Então, muitas de nós, quando nos tornamos mães, achamos que viria naturalmente, instintivamente aprender a lidar e resolver os problemas.
E não é assim tão instintivo. Nós temos sim a nossa intuição, nosso sexto sentido, mas tem coisas que nós vamos bater a cabeça enquanto não lermos uma experiência de alguém que já passou por aquela situação. Então nós não precisamos inventar a roda de novo, aprender tudo de novo como lida com cada fase da vida da criança. Nós podemos ir atrás de um livro que seja exatamente aquilo que nós precisamos. Então isso também faz parte de coisas que são importantes, mas por não serem urgentes, acabam sendo deixadas de lado. Terminando aqui a nossa lista, estudar com o seu filho, né? Eu coloquei ali, por exemplo, repreendê-lo por uma nota baixa, ou quando o boletim já está vermelho, quando a professora já te chamou para uma conversa, quando ele já está com uma indicação de ir na pedagoga, de ir na psicopedagoga, quando o incêndio já está lá pegando fogo, é uma tarefa urgente. Mas se nós dedicarmos tempo a estudar com nossos filhos, ajudá-los nas tarefas pacientemente, isso é um investimento de tempo. Aqui também, praticar exercícios, rezar. Aqui eu coloquei 2 atividades que para mim fazem sentido para eu cuidar de mim enquanto mãe, para poder assistir bem as minhas filhas. Então, aqui você pode colocar as suas tarefas, tá? Então, aqui nesse quadradinho vai aquilo que você classificou como importante. A pergunta que eu tenho para te fazer, depois de tudo isso aqui, é: que fichas caem? Onde está o seu foco? Se eu te pedisse para colocar uma porcentagem em cada um desses 4 quadrantes, quanto do seu tempo você tem investido com aquilo que não tem importância? Com tarefas que, por mais que nós precisemos executar, elas não podem tomar o centro do nosso dia a dia. Quantas mães que eu conheço que, por estarem em casa, acabam focando tanto, por exemplo, em manter a casa organizada, focam tanto nisso aqui que não conseguem priorizar aquilo que é mais importante, dar atenção para a criança. Gastam 100% do seu tempo voltado para organizar a casa e não investem 10% no mínimo para conseguir estar com a criança. Qual é o aprendizado que você tem disso? E depois disso, com essa ficha que caiu, com esse aprendizado que você teve, qual é a primeira decisão que você toma? Que tarefa que é importante você está deixando de lado que você pode começar a fazer hoje? E qual é aquela tarefa que não é importante, que tem tomado o seu tempo e tem tirado você da presença do seu filho, que você pode deixar, que você pode delegar para alguém, que você pode reorganizar a sua rotina para dedicar menos tempo para ela? Fica aqui hoje então essa pergunta. O desafio é você encontrar qual é a tarefa ou as tarefas que são importantes e que, por não serem urgentes, têm tirado você da presença do seu filho e têm sido deixadas de lado. Esse é o desafio de hoje. Faça-se essa pergunta sinceramente e lá na tarefa que eu vou mandar para você por e-mail ou por WhatsApp, vai estar lá essa pergunta para você preencher, tá bom? Espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido. No livro tá muito mais, né? Eu não quero demorar muito no vídeo aqui, mas tem como aprofundar muito mais o conteúdo. E se você ficou com dúvidas, por favor, me escreva. Eu vou adorar ajudar você a entender um pouco melhor tudo isso. Espero você amanhã.